Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias. Vocês gostam quando eu saio do roteiro um pouquinho? Então eu vou sair aqui um pouquinho do roteiro, começando a comentar o assunto de ontem, né? A resposta do John Textor em relação a Leila, né? E o possível interesse do Palmeiras quanto ao jogador Júnior Santos, né? Começa a falar, a Mia aparece. Vamos lá, Mia, só para te dar aquela moralzinha, dar um oi pra galera. Beleza. Gente, o Palmeiras, como eu esperava, negou, né, o interesse pelo Júnior Santos, mas acabou que repercutiu, né, a resposta que o Textor deu lá no X, né, falando que jogadores do Botafogo gostavam de jogar 11 contra 11. O Textor ainda não engoliu bem aquela história toda, né, do brasileiro do ano passado e resolveu dar uma estocada, né? Teve gente que curtiu, né, que achou legal, teve gente que achou que não havia necessidade, que o Textor podia ter assumido ali uma postura mais sóbria, né? Caso o Palmeiras de fato contactasse o Botafogo em relação ao Júnior Santos, né? Simplesmente dizer que o Botafogo não tinha interesse em negociar o jogador e pronto, acabou, né? Dá pra ver que o Textor, além de magoado, né, chateado, puto com tudo que aconteceu ano passado, ainda tá querendo também alfinetar de alguma forma o Palmeiras, né? Então teve comentaristas e o próprio Palmeiras também, né? Parece que recebeu essa fala do Textor como, parece que o Textor é um daqueles cartolas à moda antiga, nem parece que é um empresário super bem sucedido, né? Seja como for, eu acho que talvez a melhor postura realmente seja o Textor passar uma borracha em cima disso, por hora pelo menos, né? Se a Leila ou o Palmeiras, seja quem for, vier interessado em tirar um jogador do Botafogo ou fazer alguma gracinha, né? Fazer alguma declaração como a Leila fez no ano passado, né, provocativa, aí sim, né, dá uma resposta à altura, né? Eu ouvi também comentários, né, na imprensa de que o Júnior Santos, né, a imprensa paulista gosta, né, cairia como uma luva, né, nas mãos do Abel, né, técnico palmeirense, porque é um jogador muito dedicado, o Júnior Santos, aquele jogador que sendo bem orientado ali vai ser um operário do time, né, seria um jogador perfeito para o estilo que o Abel Ferreira gosta, né? Mas isso aí tem muito da imprensa paulista também fazer o jogo, do tipo assim, o Palmeiras, né, o Verdão é tão forte que ele vai lá e tira um jogador importante, né? Por que não dizer do Botafogo a hora que quiser, né? O Textor quis também mandar um recado, óbvio, dizendo que as coisas no Botafogo não são mais assim, né? De chegar lá com qualquer dinheiro e tirar um jogador. Mas enfim, vamos agora ao roteiro, né? Sair aqui um pouquinho do roteiro para comentar isso com vocês. Queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessas falas do Textor. Eu confesso que assim, o meu lado torcedor faz eu gostar dessas provocações, né, que o Textor faz. Mas o lado assim mais consciente, jornalista, né? Deixa eu abrir a porta aqui, galera. E minha cachorra quer sair. O lado jornalista me faz pensar, de fato, que assim, mais racional, né? Talvez o Textor criou, né, uma nova situação sem muita necessidade, né? Até porque, de fato, não se confirmou, né, a notícia essa do interesse do Palmeiras, né? Pessoal, notícias que não vão mudar o mundo, tá? Nilton e Jefinho entraram na seleção da rodada, tá? No perfil oficial lá do X do Campeonato Carioca. Tem uma votação e no time da rodada, técnico da rodada, tinha alguns candidatos do Botafogo, tinha até o Marçal como candidato. Enfim, e aí o Nilton e o Jefinho foram eleitos aí para a seleção da rodada. Muda nada na nossa vida, mas eu precisava comentar isso. Relacionados, tá? O Botafogo divulgou, como é de praxe, né, na véspera do jogo, os relacionados para o jogo de hoje, 9h30 da noite, tá? Contra o Boa Vista lá em Bacaxá, tá? Bacaxá, Saquarema.
O John ainda é uma ausência aí notada, né? O goleiro John Vitor, mas ele está se recuperando, teve um desconforto muscular, inclusive ontem ele já treinou normalmente. Acredito que seja só uma precaução do DM do Botafogo antes de liberar ele para ir a campo, ele que já está no bid já há algum tempo, né? Então essa é a notícia sobre o goleiro John, tá? Quem saiu da lista e que foi muito bem no jogo contra o Bangu foi o Jefferson Maciel. Como tem Jefferson nesse time do Botafogo, né? Jefferson Maciel, que eu já estou defendendo chamar ele só de Maciel, tem mais nome de zagueirão. O Jefinho, né? Little Jeff, o Jefinho, e o Jefferson Savarino, 3 Jeffersons. Caramba! Bom, é um nome que costuma dar certo no Botafogo, né? Vídeo nosso goleirão Jefferson. Falando em goleiro, quem entrou na lista de relacionados foi o 4º goleiro do Botafogo, tá? O Lucas Barreto. Acho que muita gente nem sabia da existência do Lucas Barreto. O Thiago Nunes vai dar essa oportunidade aí dele, não de jogar, né, mas ficar no banco, né, ali junto com o Igor, e o Gatito naturalmente deve voltar à titularidade. Já vou falar para vocês aí a expectativa de time titular para hoje, tá? E quem entrou no lugar do Jefferson Maciel foi o Raí, tá? Só para a gente fechar esse assunto. Falei do Jefferson, né? O Jefferson Savarino ainda não está regularizado, tá? Mas já tem treinado normalmente. Acredito que isso aí é questão de tempo. Talvez na próxima rodada já possamos ter, né? E também seria o ideal a estreia do Savarino, se não for na próxima, daqui a 2 rodadas, no Nilton Santos, né? Tem que olhar a tabela. Eu agora confesso que estou sem saber a sequência. Mas o Botafogo tem que fazer a estreia dele no Nilton Santos, né? Gente, Thiago Nunes, ele está fazendo esse rodízio, né? Observando jogadores, testando jogadores em posições diferentes. A tendência, tá, segundo o GE, é que o Thiago Nunes volte a colocar a equipe considerada titular no jogo de hoje, tá? No jogo contra o Bangu foi uma equipe praticamente reserva, né? E agora, hoje, a tendência é de um time titular. Vamos logo ao que deve ser a escalação do Botafogo para logo mais, tá? Gatito Fernandes, aí a linha de defesa, né, que seriam os 3 zagueiros, enfim, ou 3 defensores, como gosta de falar o Thiago Nunes, com Lucas Alter, Danilo Barbosa e Alexander Barbosa, né? Os Barbosas da zaga. Na ala direita, o Vitor Sá leva vantagem sobre o Júnior Santos, apesar do Júnior Santos ter sido a figura do jogo contra o Bangu, né? Foi um dos poucos jogadores ali praticamente considerados titulares, né, em ação, mas na ala direita devemos ter o Vitor Sá e na ala esquerda o Hugo, tá? Ou seja, o Hugo nesse início de ano aí sendo titular e não o Marçal. No meio de campo, aquele meio de campo que já era do Brasileirão, que a gente já está acostumado, Tietê, Marlon Freitas e o Eduardo mais à frente. E no ataque, Jefinho e Tiquinho. Um ataque que é no diminutivo, mas de grandes jogadores, né? O Tiquinho ainda está meio devagar, isso a gente já está acostumado, a gente já viu ano passado, ele começa o Carioca ali meio ritmo lento, mas espero que, como ano passado, depois ele engrene, né? O Jefinho que está voando, 2 gols em 2 jogos. Estou curioso aí para ver mais uma atuação do Jefinho, né? Ver toda essa maturidade aí, ganho de massa muscular que teve no último ano lá no Lyon, beleza? Galera, ainda segundo o GE, não está descartada a entrada do Cauê, tá? E do Nilton entre os titulares logo mais. Então, são possibilidades, tá? Foram testados, né, nos treinos, então pode ser que também nessa equipe que eu acabei de falar, a gente tenha essas surpresas, né, de Cauê e Nilton. O Nilton foi muito bem no último jogo, né? E é até importante a gente falar isso, porque eu estava no jogo, derradeiro jogo, né, do ano passado, contra o Cruzeiro, e quando o Nilton entra, a torcida, eu já comentei isso aqui, né, ficou até brincando, gritando Nilton, como se fosse assim a salvação da lavoura do Botafogo, né? Mas é óbvio, o jogador não tem nada a ver aí com a situação que estava naquele momento.
mas acabou que foi meio que utilizaram, né? A torcida meio que utilizou o negócio do Newton gritando, mas o Newton tá mostrando serviço, foi bem, né? Contra o Bangu. Vamos acompanhar se ele vai ter uma nova chance hoje. Se ele não começar jogando, eu acredito que pelo menos ele entre, né, durante a partida. Galera, informações sobre a partida, tá? Que vai ser no estádio Elci Rezende, né? Como eu falei, lá em Bacaxá. Quem for ao jogo, ingresso R$60, meia a R$30, tá? 9,5 lá em Saquarema. E quem não for ao jogo, como eu não vou assistir de casa, né? As opções são as mesmas da rodada passada. A Band, canal aberto, Band Esporte, por assinatura, ou aqui na plataforma do YouTube, o canal Gold, beleza? O árbitro da partida vai ser o senhor Alex Gomes Stefano, tá? E, mais uma vez, não haverá VAR no jogo, tá? O Boa Vista, que tá animadinho, vem de um bom resultado, venceu o Voltaço, né? 3-2 no Volta Redonda, na última rodada, e é dirigido, essa é uma curiosidade, né, por um técnico português. Você vê que essa mania de técnicos portugueses chegou até o Boa Vista, né? Boa Vista que é o nome de uma equipe portuguesa, aliás, né? O professor Felipe Cândido, eu ia falar com sotaque português, Felipe Cândido, não saiu bom. Mas o Felipe Cândido vai dirigir a equipe de Saquarema. Gente, um abraço para a comunidade lusitana, né? Poxa, a gente se sente muito em casa, o brasileiro, né? De modo geral, com os portugueses, enfim. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas virou uma moda, né? Técnicos portugueses, nem todos deram certo por aqui, né? A gente tem não boas memórias, né? Não muito boas memórias com técnicos portugueses. Galera, falando em gringo, né? O Vitor Cuesta, argentino, rescindiu com o Botafogo e agora foi apresentado ontem, né, ao Bahia. Inclusive o Cuesta fez aquela postagem tradicional de agradecimento a jogadores, dirigentes, mas enfatizando agradecimento ao torcedor botafoguense. E o legal dessa negociação do Cuesta, né, é que o Botafogo conseguiu bater o pé e reaver, né, tudo que o Botafogo tinha investido no futebol do zagueiro, né, Vitor Cuesta, quando adquiriu junto ao Inter. Então foi a cláusula, né? O Botafogo botou, a gente negocia, mas desde que o Bahia desembolsasse essa grana, e isso acabou acontecendo. Então, como eu já falei aqui em outro vídeo, né? Sinais dos tempos, né? Botafogo melhorando um pouco aí, pelo menos na questão de negociação, né? Tá difícil. Falando em negociação, eu li o blog do Bernardo Gentili, né? E concordo muito com a fala dele, que é a seguinte: a torcida do Botafogo só vai virar a página, tá, com reforços de peso, né? Virar a página talvez seja um termo aí muito forte, porque a gente sabe que não vai ser, a gente ainda vai ficar aí muito tempo remoendo, né? Mas eu concordo com o Gentili nesse sentido, assim, do orgulho de vestir a camisa botafoguense, né? Ele fala isso, que negócio de sair na rua com a camisa do Botafogo, olhar olho no olho para quem quer que seja, né? E ter orgulho, né, de estar ali com a estrela solitária no peito. O torcedor botafoguense foi quem mais sofreu, né? Foi quem mais sofreu aí nos últimos tempos. E eu acho realmente também que jogadores de peso trariam, né? Pelo menos resgataria em parte esse orgulho, né? Então concordo aí com o blog do Gentili sobre isso. Agora está faltando realmente o Textor se mexer, mostrar essa agressividade que ele prometeu, né, e trazer reforço de peso. A notícia de ontem da ESPN Argentina é de que o Botafogo prepara uma nova proposta em relação ao Luiz Advíncula do Boca Juniors, né? Todo o caso lá do Manafá, a maneira que aconteceu, o Botafogo segue no mercado, então pode ser que venha aí com uma nova proposta para o Boca Juniors, né? E um jogador que, ao meu ver, seria um jogador de peso, tá? Não é o caso do Advíncula, não acho que é um bom jogador, que poderia dar conta do recado ali, mas um jogador que seria de peso, com passagem na seleção brasileira, seria o volante Alain, né? Só que ontem o Alain fez uma entrevista para o site Al Bayan, tá? E disse o seguinte, que ele está muito bem no clube dele, o Al Wahda, tá? Se sente confortável lá,
se sente em casa, tá? E que o desejo dele é renovar o contrato com o Al-Wahda. Beleza? Muita gente viu isso como uma ducha de água fria, então acabou para o Botafogo. Pode ser, mas eu interpreto essa entrevista dele também da seguinte forma, de que seja uma forma dele estar, entre aspas, pressionando o clube a falar alguma coisa. Olha, a gente quer renovar, não quer renovar, né? Lembrando que o jogador já pode assinar um pré-contrato agora. No meio do ano ele vai estar livre, tá? Então, ou ele já começa a sentar lá com os dirigentes do Al-Wahda pensando numa renovação de contrato, ou ele já começa a pensar na vida dele a partir de junho, né? Junho, julho. Há um tempinho atrás a gente trouxe a informação aqui, né, para vocês, de que o Botafogo e o Alain, né, que é botafoguense, já tinham acertado bases salariais, luvas, tudo certo, né, entre o Botafogo e Alain. Só que a gente já viu esse filme antes, né? Faltava o ok do Al-Wahda. Então talvez seja uma forma aí do Alain pressionar. Me libera, não me libera, ou então vocês querem continuar comigo? O que vocês apresentam de proposta de renovação, né? Eu analiso por esse lado. Agora, claro, ele está lá, teceu esses elogios, diz que adora o clube, né? Está super à vontade lá. Vamos aguardar, né, notícias, cenas dos próximos capítulos dessa novela Alain. A princípio, então, com essa fala, a gente entende que a coisa não está andando do jeito que o Botafogo gostaria, né? Até porque o Botafogo queria o jogador para agora, né? Não queria esperar para julho. O Botafogo estava disposto a dar uma compensação financeira, né, para o Al-Wahda, mas a coisa tá difícil. Então vamos esperar que o John Textor, né, não só o Textor, Mazuco, enfim, Tairo Arruda, Botafogo esteja aí agindo nos bastidores e que, se não for Advíncula, não for Alain, outros nomes estejam sendo negociados. A gente já está a menos de um mês do jogo do dia 21 de fevereiro, né? Hoje é dia 24 de janeiro, então menos de um mês da nossa estreia na pré-Libertadores e o Botafogo ainda carece de um zagueiro, reserva, né? Um jogador para brigar por vaga com o Eduardo, e naturalmente um lateral direito. Isso aí é urgente, urgentíssimo, né? E um reserva para o Tiquinho. Então, muita gente ainda por vir. Tomara que as coisas comecem a acontecer para o Botafogo. Até agora, negociações aí complicadas. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. O que eu peço sempre para vocês, se você acompanha até agora, dá aquele joinha, dá aquele like, comente aí embaixo a sua opinião sobre o jogo de hoje, né? Expectativa do jogo de hoje diante do Boa Vista. O Botafogo está 100%, vai buscar a sua terceira vitória e também esses movimentos todos de mercado. Tamo junto, aquele abraço, fogão sempre.